Quando a família está à espera de um bebê, tem muita expectativa, o sonho de que tudo saia bem, que o bebê nasça perfeito. Mas, às vezes, as coisas não são bem assim. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Elaine. Bom, essa é uma semana, inclusive, de se falar sobre esse assunto, né? Isso mesmo, é a semana da conscientização sobre os transtornos do espectro autista. Justamente como você havia falado, quando nós estamos gerando um bebê, acredita-se que esse bebê vai vir perfeito, que não vai ter problema nenhum de desenvolvimento, vai conversar normalmente, vai lidar com outras crianças normalmente, né? De repente, nasce uma criança que não tem todas essas condições, que para isso acontecer, precisa de uma assistência mais elaborada, que precisa da ajuda de outros profissionais ali, né? Para que ele consiga ter um desenvolvimento parecido com aquele de uma criança em desenvolvimento normal. Como é que a mãe ou o pai, como é que a família pode começar a perceber algumas coisinhas diferenciadas? Então, Elaine, o bebê autista, existem alguns estudos que falam que quando a criança é autista, já no ventre se consegue ter algumas suspeitas, entre aspas, mas isso não é muito científico, né? Nós temos alguns estudos que falam que aquela criança que não se mexe muito no ventre da mãe, pode ter alguma coisa relacionada, mas para isso a gente não tem exame nenhum, não dá para a gente afirmar com certeza, né? No entanto, quando a criança já começa a dar os primeiros sinais de relacionamento social, por exemplo, por volta dos 3 meses, 4 meses, a gente já dá os braços para a criança, o pai e a mãe, a criança já responde dando o bracinho também, querendo vir ao colo. A criança autista, por exemplo, ela não tem essas reações. Então, esse seria um dos indicativos no comecinho ali, né, da vida do bebê. Mais para frente, a criança autista, ela não vai conseguir falar. Então, ela demora muito mais, né, para adquirir a linguagem do que as outras crianças. E eles têm também muita dificuldade no contato visual com outras pessoas. Então, é uma criança que não vai olhar para o pai, que não vai olhar para os avós. Mesmo que você cante música, faça muitos barulhos, ele não vai olhar para você. No entanto, ele se interessa por coisas particulares. É como se ele tivesse um mundo próprio. Então, se ele gosta de determinado brinquedo, se você mostrar esse determinado brinquedo para ele, ele vai olhar para o brinquedo, ele vai querer pegar o brinquedo. Mas se for outra coisa que ele não se interessa, ele não mostra reação nenhuma. É muito difícil, né, de diagnosticar, principalmente Sim. Nesse comecinho de vida. Isso, tanto que os pediatras, eles não dão um diagnóstico imediato. É sempre algo muito pesquisado, é muito trabalhado com a família, né, para que daí sim se feche o diagnóstico desses transtornos, desse espectro autista. Porque antigamente era bem dividido, né? Tinha o autista, tinha a síndrome de Asperger e outras síndromes relacionadas. Hoje a gente considera todos esses sintomas, todas essas síndromes como TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí tem graus também, né? A gente já falou sobre isso aqui, isso. Né? Então, o autista, né, seria aquela criança que não conversa, que não consegue se relacionar muito bem com as outras pessoas, né? Já a criança que tem a síndrome de Asperger, por exemplo, ela consegue se desenvolver, ela consegue conversar. No entanto, ela apresenta algumas dificuldades. Ela não gosta de barulho excessivo. Quando tem um barulho, uma sirene, por exemplo, ela fica muito agitada. Tem algumas crianças que não gostam de cantar parabéns, por exemplo. Não podem ver balões de festa de aniversário, essas coisas, né? Outras crianças, elas não gostam de se relacionar com outras. Então, o fato da criança não gostar de brincar com outras crianças também pode ser um indicativo. E outra coisa que a gente pode associar também é a relutância ao toque. Essas crianças com esses sintomas, eles não gostam de serem tocados. Então, se a gente toca, ele já se esquiva, sabe? Assim. Meio que uma defesa dele. Agora, a gente fala normalmente, e aí me corrija se eu estiver errada, que até os 3 primeiros meses de vida, a criança ainda não tem a visão perfeitinha de quem são as pessoas, né? E aí você falou dela dar o bracinho ou não, ou seja, não é para os pais assustarem de primeira, né? É porque assim, tem a questão da voz, né? Desde quando a criança está lá no ventre, ela está acostumada com a voz daquelas pessoas mais próximas, né? Mas assim, a questão do bracinho, de dar os braços, né? É lá por volta dos 4 meses, 5 meses, nos 6 meses, se acontecer isso, daí é um indicativo para a gente se preocupar. Porque tem também as fases de desenvolvimento, né? Algumas crianças desenvolvem mais rápido e outras mais lento. Isso. E isso
varia também com a questão dos estímulos. Quanto mais estimulada a criança é, desde o primeiro dia que chegou em casa, né, maior vai ser o seu desenvolvimento cognitivo. Consequentemente, ela vai responder mais fácil, ela vai falar mais fácil. Tem alguns pais podem ficar preocupados, às vezes a criança tem 3 anos de idade e ainda não fala todas as palavras corretamente. Então, ela não é autista porque ela não fala todas as palavras, né? Talvez a maneira como você está conversando com ela não está ali, você não está estimulando essa criança para ela falar mais, né? Então a gente precisa verificar todas essas situações para daí sim suspeitar ou não de uma síndrome. Tem aquela coisa muito da criança apontar e os pais já darem o que ela quer, né? Daí ela acaba demorando, né? Ou senão quando a criança fala muito errado, você fala toda hora, ai, que bonitinho, e fala errado como ela está falando, também prejudica o desenvolvimento da fala. Agora sim, na dúvida, claro, é sempre o médico quem vai identificar. Isso. A gente costuma falar, né, para levar ao pediatra, depois o pediatra ele encaminha para o neurologista ele encaminha para o psicopedagogo, para o psicólogo. É sempre uma equipe multidisciplinar para fechar um diagnóstico, né? Agora, as mães, normalmente, quando dão à luz, estão com os hormônios lá em cima, podem entrar em um desespero. O que fazer numa situação como essa? Claro, levar ao médico, mas assim, existem grupos de apoio, o que dá para fazer? Isso, sempre tem os grupos de apoio que vão auxiliar muito, e esses grupos de apoio, geralmente, eles têm alguns profissionais que trabalham ali em prol desse grupo de mães, desse grupo de famílias, né? Então, isso é muito importante. E lembrar sempre, não tem um filho perfeito. No entanto, eu tenho uma criança, né? E essa criança ela não é doente porque ela não fala, ela não é doente porque ela não olha para os outros, ela não é doente porque ela não quer brincar com outras crianças. Ela precisa ser tratada da maneira como ela é. Se ela não gosta de determinada coisa, então a gente precisa respeitar esse mundo que ela está criando, né? E quem vai depois dar todas essas dicas melhor, esses grupos de apoio com mães parecidas que têm o mesmo problema, eles são muito válidos, né? Para esse tipo de acontecimento. Porque daí eles conseguem te dar, vocês conversam, né? Conversam sobre as experiências de uma mãe, de outra mãe, e no longo do caminho, Elaine, vão surgindo os obstáculos aí, né? Então a gente percebe que algumas crianças têm o sistema imunológico mais desenvolvido, então ficarão menos doentes. Outras crianças ficam mais doentes, mas não é relacionado à síndrome, né? É relacionada à questão particular de cada criança mesmo. Então, todas essas dúvidas, elas são resolvidas ali por esses profissionais, por essas pessoas que participam desses grupos aí de apoio a essas crianças, a esses pais, né? Isso ajuda até naquele momento em que a mãe, em princípio, pode se sentir insegura, ou às vezes até com vergonha, de repente, por a criança ter nascido com um probleminha? Com certeza. E a gente percebe que essa questão da vergonha, né, é uma questão que atrapalha muito, porque essas crianças, elas precisam de muito mais estímulo do que as crianças que não têm problema nenhum de desenvolvimento. E se a gente tem vergonha, nós não vamos levar as nossas crianças ao parque, nós não vamos levar essas crianças para conviver com outras pessoas. Então, a gente vai estar prejudicando, não é escondendo o nosso filho, mas nós vamos estar prejudicando o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Então, por isso que é importante se conscientizar, olha, tem uma criança especial, tem uma criança que precisa de mais cuidado, tem uma criança que precisa ser estimulada 24 horas. É claro que 24 horas não vai ser possível, mas eu preciso estimulá-la o quanto mais assim por dia, né? Para que essa criança se desenvolva, para que ela comece a falar, para que ela consiga conviver com outras crianças, brincar normalmente com outras crianças e ter aí uma vida boa, né? Tem casos de rejeição também, né? Bastante. E isso prejudica muito. O lado afetivo é uma das questões ali que causa as maiores falhas no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, os maiores bloqueios na aprendizagem, tanto da fala, tanto na aprendizagem de uma nova habilidade, por exemplo, da leitura, da escrita, né? A falta de afeto, ela prejudica muito a aquisição dessas novas habilidades. Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado na maneira que a gente fala com os nossos filhos, sejam eles especiais, sejam eles normais, porque talvez você esteja lá num momento difícil da sua vida, né? E o seu filho chega para você com uma nota ruim, por exemplo. O fato de você gritar com ele naquele momento difícil já serve de bloqueio para o resto, né? Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. É isso que eu ia te falar. Quando eu fiz magistério, a gente tem uma disciplina que fala muito dos cuidados com os bloqueios que a gente provoca nas crianças, né? Eles são mais suscetíveis a se fecharem por conta dessa má recepção de alguma coisa que não é o perfeito? Então, Elaine, eles têm isso sim. E isso fica ainda mais sensível, fica mais
mais nítido, né? Porque eles já são especiais. Então, a família já tem um cuidado maior. Então, se eles percebem que as pessoas de fora não têm tanto cuidado com eles quanto a família, quanto as pessoas mais próximas, essas crianças se tornam ainda mais fechadas, essas crianças podem ter problemas comportamentais, essas crianças podem morder os outros, né? Podem apresentar ali surtos de agressividade, mas que não são relacionados diretamente aos sintomas da síndrome, né? Mas eles são relacionados ali à maneira como eles percebem o mundo. Então, por isso que profissionais que estão envolvidos com essas crianças, seja o professor, seja a psicóloga, assistente social, né? Todos esses profissionais, eles precisam ter bastante tato para lidar com essas crianças. E no caso da motivação, tem um nível de desenvolvimento diferenciado para cada criança, né? Não dá para comparar com outra criança. Não dá, porque o nível de desenvolvimento ele depende muito da quantidade de estímulo que ele recebeu enquanto pequeno e quanto de estímulo que ele está recebendo ao longo dos dias. Então, aquela criança que tem muitos estímulos, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor do que aquela outra criança que fica trancada no quarto o dia todo, né? As pessoas falam assim, olha, tem um filho autista, então eu vou colocar o chão inteiro almofadado, as paredes todas revestidas, para essa criança não bater a cabeça, não se machucar e tal. Acontece que, fazendo isso, é uma maneira de proteger a criança. Mas, fazendo isso, eu vou estar privando ela do conhecimento do tato, do conhecimento do perigo, que essas crianças elas precisam também conhecer, como as outras crianças, né? Então, a gente tem aquele cuidado. É como se colocássemos essa criança numa redoma de vidro, que não quiséssemos que nada machucasse, que nada interferisse na sua vida, né? E isso atrapalha. Tem pais que fazem isso até com crianças, né, consideradas normais. A criança precisa aprender do perigo, né? Isso, a criança precisa. Ela precisa estar exposta a situações que tragam situações problema para ela. O que eu vou fazer nesse momento? Cair, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora, se todo momento que essa criança cai, tem alguém para levantá-la, tem alguém para fazer alguma coisa por ela, ela nunca vai aprender a cair sozinha, não é? E existem casos até de crianças com níveis talvez não tão elevados de autismo que conseguem frequentar a escola e tudo certinho. Com certeza. Hoje em dia é lei, né? Tendo um nível, sendo autista confirmado, tendo outra síndrome que tenha sintomas mais brandos, né? Todas as escolas elas devem, por lei, aceitar a matrícula dessas crianças. Para isso, a gente conta com grande, assim, com as pessoas, com a equipe diretiva, né, da escola. Então, a gente precisa de uma professora específica na sala de aula, precisamos entender também que essa criança, o nível de presença dela pode ser não tão constante como as crianças ditas normais, né, porque tem dias que ele não vai conseguir frequentar a aula do começo até o fim, né. Então, tudo isso é bem articulado ali com a equipe escolar, né, para daí dar uma tarefa complementar em casa, ou se não, dar um conteúdo para ele fazer diferenciado do conteúdo que está sendo ministrado naquele momento para as outras crianças, né? Mas o contato com a sociedade, o contato com outras crianças, ele é muito importante. Vou usar um termo até, não sei se é o correto, provavelmente não, mas assim, o ideal é que, apesar de todos os cuidados, essa criança seja tratada como uma criança normal, é isso? Mais ou menos. É claro que ela precisa de mais cuidados, ela precisa de mais estímulos, né? Mas assim, a gente não pode tratar essa criança como se fosse um coitado, que ela não pode fazer nada, pelo contrário. A gente precisa dar oportunidade para essa criança aprender habilidades novas, aprender a se virar no mundo real aí, né? Ela vai ter o mundo dela e isso vai ser difícil de mudar, então a gente precisa respeitar, né? Mas aos poucos precisamos inserir essa criança no mundo de todo mundo, né? Ali no mundo real. Sem preconceito, sem vergonha. Com certeza, apesar de que a gente falar de preconceito hoje em dia é muito utópico, né? A gente fala, é errado ter preconceito, tudo, mas se você considerar uma escola, por exemplo, e a gente percebe isso muito na clínica, a preocupação das mães que têm filhos normais, quando tem uma criança com alguma necessidade especial dentro dessa sala de aula. Então, a gente percebe um pouco de preconceito. A gente vai incutindo isso na cabeça da criança desde pequena. Então, se eu tenho preconceito contra as outras crianças, é claro que meu filho também vai ter. Então, isso vem lá de casa, né? Então, nós precisamos entender que todas essas crianças precisam e elas têm oportunidade de ter uma vida normal, de ter estímulos, de ter escola, de ter amigos, de conviver em sociedade. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez.